Hoje eu tô aqui com o Igor e com o Pedro para falar sobre o crescimento da estética masculina no Brasil. O Igor é harmonizador, está no mercado há muito tempo já, inclusive teve no primeiro Estética em 2012, se eu não me engano, Isso mesmo. né? Palestrando ou visitando? Não, visitando, tava como congressista. Como congressista em 2012 e esteve palestrando agora recentemente no Estética. Estou também com o Pedro aqui, que é fundador, investidor, né, e também empreendedor da Clínica para Homens, né, Estética para Homens. E eu vou bater um papo com eles exatamente sobre esse mercado que vem crescendo e que a gente tem que ter bastante atenção nele. Pessoal, bom dia, né, ou boa tarde, boa noite para quem está assistindo, enfim. Mas é um prazer, fico muito feliz em recebê-los aqui para a gente falar desse assunto e desse tema que vem ganhando aí o mercado da saúde estética nos últimos anos. Bom, para começar, vou falar um pouquinho, vou começar com o Pedro, até para falar um pouquinho do início, que foi em 2019, se eu não me engano. 2019, isso. Isso. E como veio a ideia, né, dessa questão da estética para homens? Qual foi o momento, a virada de chave que vocês decidiram criar uma clínica focada para homens? Eu tinha um blog, né, trabalhava como jornalista e a gente falava exatamente de cuidados para homens. E começamos a crescer muito nesse segmento, como jornalista, como blogueiro, enfim. E aí começamos a entender a dificuldade de ter um espaço que entendesse as necessidades reais. Né? Todo lugar que a gente chegava, que eu chegava especificamente, tinha um protocolo adaptado, né? Tinha algo adaptado. E aí eu comecei a perceber que aquilo incomodava um pouco. E não só isso, também um espaço onde outras pessoas, mulheres, estavam e nem sempre eram muito convidativos, né? Então era um pouco estranho estar naquele espaço. Então a gente resolveu aí falar, cara, tem um mercado aqui que a gente pode trabalhar, e aí começamos. Oceano Azul ali. Sim. E, Igor, você teve essa percepção de crescimento nos últimos anos? Fala um pouco a sua percepção, até como harmonizador, como profissional da estética, desse crescimento que teve nos últimos anos. Perfeito. Primeiro agradecer o convite, né, Jonatas? É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz de estar aqui fazendo esse bate-papo com você. E sim, né, eu tô há 15 anos de carreira, né? Eu comecei em 2010 na estética, fiz agora em maio 15 anos. E eu até fiz estudos na clínica mesmo, internos, dessa estatística, né? E assim, antigamente, a cada 10 pacientes que a gente atendia, 8 eram mulheres e 2 eram homens. Então a gente tinha ali uma porcentagem de muito maior do que a mulher. Hoje isso é praticamente meio a meio, assim, tipo 50-50. Tem dia que eu atendo mais homens do que mulheres, inclusive. Então a busca ela tem sido cada vez maior, acho que está em crescimento. E homens de todas as idades. Tipo, eu atendo adolescentes, 12, 13, 14 anos, que tratam acne nessa fase onde tem a questão hormonal que influencia bastante. E eu trato os pacientes já 60 mais, 30, 40, 50, com protocolos também dos mais diversos também, não só bioestimulador, preenchimento, toxina, mas outros processos de gerenciamento desse envelhecimento também. Então a busca da estética masculina, ela realmente tem ganhado cada vez mais adeptos, né, a todo tipo de homem, inclusive, até porque o homem ele gosta de uma mulher bonita, bem cuidada, e as mulheres são cada vez mais exigentes, também buscando os homens que se cuidam. Eu vejo esposas que incentivam os maridos, que levam eles para fazer também. Então tá uma coisa cada vez melhor, um tabu a menos de que o homem não pode se cuidar, que é errado o homem ser vaidoso. Então acho que é uma coisa que só tem crescido cada vez mais e acrescentado na vida de todo mundo. Nós tivemos clínica, né? Na minha clínica a gente tem um problema com as esposas. Todas as avaliações que uma esposa vai, não fecha. Ah, meu Deus. Acredita? Sério? Não fecha. E por quê? Elas atrapalham, então? Cara, eu acho que ainda existe um lugar meio complicado até de a gente entrar, mas a gente percebe isso dentro da clínica, onde a mulher tem uma visão pro marido do tipo, não precisa. Ah, isso é muito caro, pra você não dá, sabe? Não, deixa pra lá, não precisa. Então você fica assim, cara, mas se a proposta feminina, essa mesma proposta pro público feminino, muitas vezes é até barato para elas. Passa o dia inteiro ali na clínica, volta quantas vezes for necessário. Mas quando é pro homem, eu sinto que existe um... Precisa mesmo. Mas você sabe que tem uma coisa interessante nisso, que assim, pelo menos na minha casa, vamos falar assim, a mulher, ela negocia melhor que o homem, né? Sim. O homem é muito decidido. Então, quando eu vou sozinho em algum lugar, me passam o valor do que eu for comprar e eu, não, ok, É isso. entendi, é isso que eu quero, acabou. Vamos lá. Aí ela já fala assim, não, peraí, não, como assim? Você vai pagar já, não vai nem negociar?
Eu falei, mas negociar, poxa, negociar o trabalho da pessoa. Sabe? Então eu percebo que a mulher, ela negocia mais. Muito mais. Mas o que a gente tem de contraponto, talvez vai concordar comigo, é o fato de que você é um especialista. Não tem como você disputar valores. Você pode ter o mesmo serviço com diferentes preços. Sim. Mas aí o quanto que você dedicou de estudo, de técnica, de responsabilidade. Exato. Porque eu sempre falo, estética e intercorrências andam lado a lado. Você pode ter um acidente a qualquer momento. Como que você vai lidar com isso? Né? Então o preço está sempre ligado a isso. Mas eu sinto que as mulheres ainda são um tabu. Né, uma coisa do que a gente fala muito, o machismo, né, existe, o preconceito contra homens na estética, eu acho que também vem do público feminino, de olhar o homem nesse espaço, tomando conta desse espaço e falar, esse espaço também é meu, eu quero fazer. E homem tem uma diferença característica muito grande, homem é confiança. Ele precisa confiar no profissional, no espaço e tudo mais. E você sente isso também na tua clínica lá, doutor Igor? Não, eu ia comentar com o Pedro justamente assim, na minha realidade, o que eu vejo é que as mulheres, elas incentivam o homem a fazer. Na minha realidade, é meio que é o contrário. O cara não quer fazer, a mulher não faz. Mas elas já são clientes suas? São clientes minhas. Talvez a diferença A diferença é essa, como você só atende homem, né? Só homem. Então assim, no meu caso, eu atendo a mulher, sei lá, fiz uma toxina na mulher, e o Botox ficou muito bom. Ela quer que o marido faça, que o pai faça, que o irmão faça. Então eu tenho muito incentivo das mulheres e dos homens. Então assim, o Pedro falou, eu falei, pode ser uma outra realidade. Eu tenho ao contrário, as mulheres ficam empurrando e os caras, não, tá bom isso aqui, né, e elas, não faz também. O que ele pode fazer mais? A mulher pergunta assim, entendeu? Então eu tenho uma ajuda das minhas pacientes mulheres incentivando os homens. Mas aí o que você falou é legal a gente ter essa percepção de comércios diferentes e que tem realidades diferentes também. Eu acho que entra nesse lugar da mulher já ser cliente, já tem a confiança. Perfeito. Eu já confio no seu trabalho. Eu já fiz, deu certo, então ele pode também. Exato, perfeito. Faz total sentido. Até quando a gente conversa, a gente falou da minha esposa, eu tenho que tomar cuidado para não ir em lugar com ela. Se eu for com ela, pode ter certeza que eu vou sair de lá com mais do que eu gostaria de comprar. Comigo é mais ou menos assim, o cara vai pra fazer uma coisa e ele faz três. Eu quero só Botox. Ah, ele faz um lábio, ele faz um bigode chinês. Eu brinco com ela e falo, poxa, você tá acabando comigo. Quer dizer, eu tô tão assim, tem que fazer tudo. Não, vai ficar bom, faça. Então tem muito isso também, né? Mas acredito que pode ter uma questão do profissional mesmo. Quando o homem, ele é muito... A gente trabalha na confiança, porque ele chega muito sem informação. Porque você tem uma clínica, você vai e você não é alimentado, né, pelas redes sociais. Hoje até tem mais informação. Quando a gente começou, era muito doido, porque as pessoas falavam, o que eu vou fazer? Chegava lá para falar, o que eu faço? Né? Diferente de você ter um aporte feminino, uma esposa que já faça esses procedimentos, não, vamos fazer isso aqui. Então, por muitos anos, a gente chegava e a pessoa se entregava, o que eu faço? E muitas vezes a gente cai em profissionais muito ruins por conta disso, né? Do tipo, cara, então tá, já que você não sabe o que fazer, deixa eu fazer uma lista aqui gigante do que você pode fazer e do que a gente quer que você faça, e não necessariamente do que você precisa fazer. Entendeu? E qual o tratamento que vocês, aí pros dois, que é mais procurado hoje pelo público masculino? Pode ir. Não é essa? Bom, eu tenho 2 formações, né? Assim, que eu exerço, eu sou esteticista, me formei em estética em 2012 e sou biomédico, me formei em 2019, então eu passeio muito bem pelas 2 áreas. Então, assim, como esteticista, eu faço muita limpeza de pele, muito peeling e muito microagulhamento. São os 3 protocolos que eu faço como esteticista no público masculino. Já como biomédico, toxina botulínica, em primeiro lugar, eu faço muito botox em homem, acho que segundo preenchimento, os homens têm feito muita harmonização mesmo de mandíbula, queijo, bigode chinês, estruturação de terço médio da face e bioestimuladores. Acho que são os 3 processos que os homens aí mais procuram. Trabalho com a parte capilar também, né? Então, a parte de calvície, de alopecia, é uma coisa que mexe muito com a autoestima do homem. Então, eu tenho um paciente de 18 anos que já tem preocupação porque o pai é careca, porque a mãe tem um cabelo com um pouca densidade. E homens de 60 a mais que já estão, enfim, muito calvos também. Então, são protocolos que eu faço muito pro público masculino. Tem muita saída e muita procura. Eu sempre falo essa questão do capilar, né? Porque não sou biomédico, não sou médico, não sou esteticista, mas sou público, né? Sempre fui público e comecei a minha jornada como público. E é uma coisa que eu sempre falo para os meus, né, clientes, amigos, parceiros todos. Quer cuidar do cabelo, cuide antes de cair, antes de chegar ao fim. Porque eu fiz já transplante, mas fiz por opção, já estava com 40 anos quando eu fiz, meu pai, vô, todo mundo careca, porque eu segurei até os 40.
né? Então dá para segurar, dá para manter desde que você tenha uma boa assistência profissional e cuide desde sempre. 18 anos e tal, se você já sabe que vai ter, vai embora. Perfeito. Passar na clínica lá, hein? Mas não tem. Para calvície não, né? Mas no Estética para Homens o nosso foco maior é corporal. Né? A gente começou no corporal, segue como um grande atrativo o corporal. E aí o facial vem depois da confiança. Quando a gente já tem um cliente ali, bem, obviamente botox, coisas mais simplificadas, são mais simplificadas, muitas aspas, mas vem fácil. Mas assim, o nosso foco mesmo é o corporal. Hoje faz muito estimulador, muito preenchimento, mas isso a gente prefere até fazer com o nosso cliente. Se você olhar nossas redes sociais, pouco se tem de preenchimentos, bioestimuladores, e não por não confiar, não por não saber fazer, não por isso, mas é uma escolha de mercado mesmo. Até uma pergunta que eu quero fazer para vocês, até como consumidor também, né? Mas o que eu percebo? O homem, até um tempo atrás, ele não procurava muito harmonização, tinha o tabu, a estética é para mulheres, é para o público feminino, né? E só que tem um detalhe, muita gente pergunta, você já fez, porque eu tive clínica durante 10 anos, você já fez algum procedimento? Aí quando me perguntam, algum homem me pergunta, eu falo, olha, se você não quer fazer, não comece. Não faça. É bem isso. Porque você fez o primeiro, então o homem assim, fez o primeiro botox, não quero fazer, não precisa, isso é bobagem. Eu tive isso, né? A gente vem da infância, a gente diz, não, é bobagem, não vou fazer, tá bom assim. Só que você faz o primeiro, aí acabou, você não para mais. Uma ressalva, faz e dá certo. Porque homem que você faz uma vez que não dá, ele não quer fazer nunca mais. E é difícil ter um cara que ficou traumatizado porque fez um negócio que deu ruim, ele não quer mais fazer. Pra ele confiar em você e ele querer fazer, então eu já tive várias experiências de um cara que não quer fazer, porque fez uma vez em outro canto e deu muito ruim e ele não quer mais fazer. E aí, mas quando faz e dá muito certo, acabou, ele quer fazer outra. E agora, o que eu preciso? E agora, o que você me indica? E aí ele viu que é tranquilo, que é possível, que fica bacana, natural, e ele realmente quer fazer mais e mais. O que a gente percebe é quando o homem, enfim, 90% do meu público é a primeira vez num centro estético. Ele vai fazer um botox, o medo é ficar travado. Sim. Nossa, não quero ficar travado, quero ficar natural. E lá a gente tem até uma política interna dentro da empresa que já aconteceu, de você pegar um paciente, por isso que eu sou muito receoso ao facial, de você pegar um homem que não tem experiência com estética, chega e fala, quero fazer uma harmonização. E aí você faz um trabalho lindo. Não me reconheço. Isso acontece com famosos, com todo mundo. Então lá a gente tem por política sempre um passo por vez. Um passo de cada vez. Botox, quer ficar travado? Não. Tenho medo, então vamos um passo por vez. Lembrando, não dá para ficar fazendo toda semana, né? Exatamente. Não dá para, quero um pouquinho mais, semana que vem vai lá, aplica de novo, né? Então a gente tem uma regrinha ali e muitas vezes a gente percebe que quando trava, as pessoas falam, não gostei porque travou demais. Aí depois de uns anos, é aquilo que ele quer. A pessoa vai evoluindo dentro desse processo. O que ele falou é verdade. Eu cheguei a fazer uma vez e não ficou bom. Assim, travar. E eu, inclusive, tinha um evento. Depois eu via minhas fotos, aí parecia e a minha pálpebra, né? Ela é caída de família, já vai caindo conforme o tempo vai passando. Mas nas imagens ficava muito assim, aquela cara de... Ao invés de eu ficar com o rosto de descansado, tranquilo, ficou aquele rosto de cansado. Deu pitose, então, né? Então, pesou o olhar. Nem deu. Ele travou mesmo. Então, é baixo. É melhor pra ficar baixo, então, como eu falei. É baixo, então ficou do jeito que tava, então não mexia. Você não tinha essa... Então hoje quando eu vou fazer eu já falo, esse cantinho aqui, eu gosto disso, eu gosto de mexer. De movimento, de eu gosto desse movimento, então não trava aqui. Mas olha como é legal, você iniciou um processo que você não gostou, hoje em dia você sabe o que você gosta e você consegue orientar, eu não gosto disso. Exato. Eu acredito que pro profissional isso é muito importante. Sim, né? com certeza. Até pelo conhecimento, né? Como eu tive clínica, eu sei que é a musculatura, que você trava, você tem os pontos, né? Então eu consigo orientar o profissional e dizer, alguns pontos eu não gostaria que travasse. Então eu quero manter minha expressão, né? Agora, quem não conhece, é muito importante estar na mão de profissionais como vocês, porque aí vocês têm conhecimento e exatamente vão orientar. Agora, o crescimento que teve, você falou que hoje está mais ou menos 50-50. Vocês acreditam que pode existir um crescimento maior, apesar que eu vejo hoje o mercado está num período de maturidade, né?
não vai crescer mais tanto quanto antes o mercado de saúde estética, ele tem crescimento daqui para frente, mas a gente sabe que a competição é muito grande, então você tem clínicas que vão abrir e clínicas que infelizmente vão sair do mercado, as que trabalharem de forma profissional as que vão se manter. Mas falando desse público masculino, como é algo novo, vocês acreditam que ainda há um crescimento maior que o público feminino para alcançar? Não começa. Não acho. Legal. Eu acho que a gente teve um pico, eu digo em termos de mercado, não falo de você ter uma clínica mista, que é o caso aqui, então eu digo, falando de masculino mesmo, eu sinto também que a gente teve uma subida, estamos numa estabilização, só que eu vejo muitas clínicas voltadas para o público masculino abrindo e na mesma velocidade fechando. Exato. Então você abre, de repente passa num lugar, está abrindo uma clínica, uma franquia, alguma coisa, temos um concorrente novo. Passa 6 meses, acabou. Então o mercado ele precisa se adaptar para trabalhar com homens. E não existe essa adaptação. Eu acho que existe a vontade de fazer, não é um nicho de mercado que eu quero pegar, mas não existe um estudo para esse público. Não existe uma forma de trabalhar este mercado. Então eu acredito que ou o mercado ele estuda esse público, ou ele vai ter um declínio. A gente vai cair, entende? E é isso que eu percebo muito. Legal. E me fala uma coisa, existe uma forma diferente aí, para você inclusive ter uma clínica mista, Igor, de captação? Como que esse cliente vem? Provavelmente ou ele vem pela indicação da mulher, mas aquele que não vem pela indicação, existe uma forma diferente de trabalho de atrair? Porque são duas pessoas, né, com visões diferentes. Um homem muito focado, sim, eu quero, e a mulher ela já mais, eu vou... a mulher, ela, pelo que eu sentia na clínica, a nossa clínica era uma clínica feminina mais, né? Então a mulher ela muito assim, vou estudar, vou entender, né? Vou pensar um pouco mais, vou sondar, ter uma sondagem um pouco maior. Como que é para vocês essa diferença? Vocês veem diferença nisso, na captação? Só pontuando o que ele perguntou anteriormente, ele falou, eu acho que talvez a gente tenha, continue crescendo um pouco por causa da nova geração. O que eu percebo? Quando eu pego um cara de 40, 50 anos, ele já tem uma resistência maior a entrar na estética, porque a geração dele já tinha esse medo. Sim. Quando eu pego hoje um cara de 20 anos, ele já tem um entendimento e um cuidado com a pele que eu jamais tinha aos meus 20 anos. Eu tô com quase 40. Então, se você parar um cara que tá numa geração que nasceu 20 anos depois de mim, então eu acho que as novas gerações, os meninos novinhos agora, a galera de 15 que eu pego, de 18, eles têm uma consciência de filtro solar, de higienização, de limpeza e tal. Eu acho que talvez a gente consiga ter um crescimento pela geração que está vindo aí agora, que tem muito mais informação que nós não tínhamos há 20, 30 anos atrás. Sabendo que não é uma coisa, sei lá, de homossexual ou de cara de não sei o que, não. Os caras héteros, casados, com mulher, com filho, estão lá cada vez mais se cuidando, porque essa nova geração tem essa consciência desse cuidado. Então eu queria complementar a outra fala, que eu tenho percebido quando eu pego pessoas mais novas com essa percepção que eu não tinha muito tempo atrás. Eu concordo nesse ponto. O ponto que eu entro não é nem a questão do público final, assim. Sim. Eu acho que você falou meio que de empresa, que abre, que fecha, focado no... Existe essa nova geração, essa galera que está chegando, mas o que eu sinto, é o que eu mencionei, que o mercado precisa se preparar para essa nova geração. Sim, com certeza. Né? Então, esse é o ponto que eu entro, assim, tipo, ok, a gente tem essa demanda, tem esse nicho, mas existe uma... Eu sinto, me desculpe se eu não quero ser ofensivo a ninguém, mas existe uma bagunça, sabe? Tudo que é novo, a gente precisa... existe um tempo para que as coisas se encaixem, né? Esse novo, vamos chamar de novo mercado, novo modelo, né, de trabalho. Eu vejo empresas grandes, assim, a gente passa por isso, né, temos a maior presença digital hoje, a estética para homens, e eu vejo empresas grandes, franquias, vão lá e pegam a foto do meu site, pegam a foto do meu Instagram, você fala, cara, mas você é tão grande, e aí, tipo, você oferece isso pro seu público final, o que eu fiz aqui? Você sabe o que eu fiz aqui? Você não sabe o que a gente fez. Então a gente vê aí a questão, e não é uma, duas, é muita gente tentando entrar nesse mercado, vai se perdendo e não consegue entregar, entende? Então é nesse lugar que eu tô passando. E quero eu muito que tenhamos muitos profissionais excelentes, capacitados, que consigam trabalhar com o homem como conseguem trabalhar com a mulher.
É como quando você fala até de nicho, né? Vamos falar, público masculino é um nicho dentro da estética. E a gente sempre fala, quem faz tudo não faz nada. No caso do Igor, é um especialista que provavelmente a maior parte dos seus clientes vem ou por indicação ou porque você atende o público masculino também. Mas quando se trata de trabalhar o público masculino, e eu estou há muito tempo já trabalhando só o público feminino, e agora de repente eu quero também pegar essa fatia de mercado. Se você não tem visão estratégica, se você não trabalhar exatamente o que você está falando, uma visão de atendimento diferenciado e se preparar para atender esse novo público, realmente pode virar bagunça. Eu acho que é muito diferente dos nossos pontos de vista, porque assim, do nosso ponto de vista, porque ele como profissional especializado e sabe, estudioso, tem uma visão muito diferente na minha como empresário. Porque eu como empresário busco um profissional assim. Então eu acho que essa junção, né, do profissional e do bom gestor e do boa empresa... Eu tô vendo que vai ser uma parceria aqui, hein, pessoal? Eu acho que é o que faz o negócio funcionar. Sua pergunta anterior em relação a essa captação, né? É claro que você falou que as mulheres, esposas indicam. Hoje, rede social é uma forma que eu consigo captar, né? A sua pergunta anterior. Então, muitos dos meus pacientes homens vêm através de rede social. Uma coisa que o Pedro falou, eu concordo demais, que é o homem faz por confiança. Se ele não confiar em você, em ti, ele não vai fazer. Então, às vezes o cara fala, olha, eu nunca fiz nada e eu morro de medo de fazer. E eu quero fazer só um negocinho. Daí ele faz e aí deu certo. E aí o senhor falou, aí ele faz outro, ele indica pro amigo, indica pro pai, indica pro irmão. Eu tenho, sei lá, vários casos de eu atendi o cara que tinha 28, aí deu bom, aí veio o irmão de 35, aí deu bom, aí veio o pai de 65, e aí depois vem o sobrinho, e aí eles vão falando pros caras, os amigos, e aí eu acho que a melhor divulgação é a boca a boca e quando tá na cara, né? O cara, pô, você tá legal, você tá bom, e tá bonito. Você fez alguma coisa, mas não sabe o que foi que fez? Aí o cara fala, fiz, foi lá na clínica do Igor e tal. Então acho que essa divulgação que tá estampada no rosto do paciente, quando você faz uma melhora bonita, natural, é que faz com que cada vez a gente tenta mais homens também. O facial eu acho que é mais imediatista, né? Ele consegue ter essa resposta muito mais rápido. Você fez uma transformação, ficou ótimo, ficou maravilhoso, bom, acabou. A gente que trabalha com corporal, a gente tem um processo de conscientização muito grande. Porque às vezes você tem um bom profissional, um bom time, bons produtos, mas os 50% que é do público não faz. Então você tem um trabalho de conscientização muito grande para conseguir chegar nessa indicação, né? Vou indicar o meu amigo, vou trazer alguém comigo, porque você passa 8 semanas tratando um corporal, né? Então a gente tem é um pouquinho diferente. O facial é muito mais fácil de lidar nesse ponto, obviamente. Eu sempre falo, você ter uma intercorrência no corpo é muito diferente de você ter uma intercorrência na face. Porque imagina, né? Então a gente faz tudo com muito cuidado e sempre, assim, como o volume é muito grande lá, a gente também prefere optar mais pelo corporal. A gente chega a atender 60 pacientes por dia. Então imagina, é uma rotatividade muito grande. E quando a gente fala dessa indicação e do público, é muito importante para o negócio. A gente ter esse trabalho bem realizado para que um traga o outro, e que traga o primo, traga o amigo, traga tudo. Mas eu acho que a maior dificuldade, só botando um ponto aqui para quem busca trabalhar com o mercado masculino, tem que entender que homem é sazonal. Ele não é um público que vai ficar com você por um ano e indo o tempo inteiro. Exato. Ele faz o que ele quer por um período, beijo, um ano depois ele está lá de volta. Então, entender esse mercado e também período. A gente tem um estudo na clínica que os nossos tratamentos podem durar no máximo 8 semanas. A partir de 8 semanas a gente começa a ter abandono de protocolo, a pessoa começa a faltar, começa a ficar, sabe, perde o gosto de todo dia ir, toda semana, né, e tal. Então 8 semanas é o prazo que um homem aguenta ficar no centro estético. Mas, até uma pergunta para você, Pedro. Vamos analisar, acho que tem alguns perfis que acabam, não sei se o Igor pode falar, que tem esse perfil de recompra, né? Provavelmente não a maioria, mas deve ter um perfil ali que... Sim, cada 10... a minoria, né? Vamos falar. Assim, os nossos protocolos, eles já são criados para isso, porque é muito difícil, depois de um período, você manter esse paciente com a mesma fidelização e com as mesmas entregas depois de 2 meses. Acho que, complementando aqui o que o Igor falou, acho que é bacana ter um pouco de geração. Se eu avaliar por mim, eu sou esse perfil que você está falando.
Eu faço, legal, fiz Botox, tá bom. Então, se eu olhar aqui, se o Igor olhar meu rosto, ele vai falar, dá pra fazer tudo. Não, mas aí no caso a gente tá falando de, por exemplo, um facial. Você vai fazer um Botox. Isso. 3 meses depois você refaz. E você vai fazendo não faço, eu vou tratamento fazer depois. Tratamento onde você entra. Passa, não é aquela coisa de, vou a cada 6 meses, vou comprar de novo, agora eu vou fazer bioestimulador. Mas é o meu perfil, né? Eu ia falar isso agora, tem homens e homens. Assim, eu tenho um paciente que faz Botox 3 vezes por ano, regradinho. Ele vai a cada 4 meses. Eu tenho um paciente que tem pele oleosa, que faz limpeza de pele 30 dias. Então ele vai na clínica, sei lá, 10 vezes por ano, todo mês fazendo limpeza. Então, é nesse ponto que eu pego. Quando você faz uma vez por mês, perfeito. Sim. Mas eu tô falando, por exemplo, o tratamento corporal que o homem tem que ir 2 vezes por semana. Perfeito. O meu capilar geralmente é assim quando eu faço. E aí são geralmente 4 meses de tratamento seguidos. Aí quando acaba os 4 meses, daí ele volta um ano depois. Para fazer realmente manutenção. Então, para um tratamento de flacidez, que às vezes também é longo, né? Para fazer uma recuperação. Lá na clínica Pedro a gente faz o corporal. Eu não faço mais, mas eu já fiz muito nesses 10 anos de carreira, né? Eu trabalhava muito no corporal antigamente. Hoje a minha equipe faz. Então toda essa parte de gordura localizada, flacidez, celulite, essa parte aí as meninas fazem lá também. E é a mesma coisa também. Os caras fazem, sei lá, as 10, 15 sessões, e aí acabou o protocolo, depois de um ano, mais ou menos, é que eles vão retornar, como o segmento dele é mais corporal, realmente a realidade é essa mesmo. E a estética para homens pretende entrar também no mercado feminino? Tá olhando para o... Não? Foco mesmo, total. Foco, não temos planos de franquear, não temos planos de expandir além do que já estamos indo com calma. Então temos 2 capitais boas, São Paulo e Rio, entendendo esses 2 mercados. Estamos em Miami também, entendendo o mercado americano, porque lá também não tem, é um mercado totalmente novo. Não existe nada parecido lá. E então a gente está nesse projeto de criar uma marca que seja uma referência, e cada lugar vai ter aí a sua clínica masculina e, enfim, o seu... E quanto vocês cresceram, por exemplo, 2024... para 2026, quanto vocês tiveram de crescimento já de semestre? 2024 para 2026? 25, desculpa. 25. nem chegou 26 ainda, eu tô aqui perguntando. Mas de 2024, nesse semestre. De 2024 para 2025, eu vou ter uma dúvida aí, porque eu tive que me afastar um pouco da operação e da gestão, porque a gente foi para Miami. Então eu foquei no processo de abertura lá. Mas falando de 2019 até 2023, a gente salta de um faturamento de 200 mil por ano para um faturamento de 3 milhões por ano. Para 2024, 5 milhões por ano. Então, assim, aí a gente dá uma estabilizada. Bacana você falar isso, porque eu converso com muitos profissionais da saúde estética. E a gente vê uma média de mercado, empresas de software, uma média de mercado tem, porque não tem um estudo específico, um dado específico, média de faturamento de 50 mil. Só que a grande maioria das pesquisas, nas pesquisas que a gente faz dos profissionais que estão no mercado, faturam menos de 20 mil. Por mês, você diz? E aí quando você fala isso, eu gosto de frisar, por quê? Porque esses profissionais não imaginam que podem ter esse volume de faturamento. Chegar a faturar 200 mil, faturar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões anos. 3 milhões ano. Para eles é um pouco distante. Então é bacana, eu gosto de perguntar porque eu falo, pessoal, dá para faturar bem, dá para fazer. Se você faz um bom trabalho, se você é um bom profissional, trabalha de forma correta, conhece seus dados, conhece o teu público, o teu cliente, dá para fazer e ganhar com a estética, viver da estética. Quando eu comecei, eu tinha uma sócia esteticista, né? Porque eu não sou da área da estética, eu sou uma pessoa de mercado, né? Eu falei assim, cara, quero abrir empresa, preciso de uma esteticista. E o que eu mais ouvia dela é, não dá pra fazer. Não dá pra fazer. Imagina, não tem lucro, porque você ganha, mas você gasta. E eu falei, cara, dá. Você quer ir ou você quer ficar? Ficou. E eu fui. Então, façam, mas façam bem feito. Sejam profissionais, olhem para a gestão, olhem para os dados, olhem para os números, que funciona. Contrate alguém, é uma dica que eu dou para todo mundo. Contrate alguém. Se você sabe fazer, faça gestão. Se você não sabe fazer gestão, seja um excelente profissional. Deixe alguém fazer gestão. Porque é muito importante. Eu sempre comento assim, tem mercado para todo mundo. Abre aspas, para todo mundo que é bom.
Fecha aspas. Então, quando você realmente é bom no que você faz, não vai faltar cliente. Você vai só crescer porque você é bom, né? Mas também o que o Pedro falou, não adianta você ser bom se você não tem alguém que vai gerir esse processo todo aí também. Então, acho que uma coisa, ela anda muito junto com a outra. E essa é uma dificuldade de profissionais assim como eu, que tiveram uma base muito pequena de gestão na faculdade, né? Você imagina, eu me formei em estética em 2012, eu entrei em 2009 na faculdade, eu tive um módulo de gestão na época, mas hoje a faculdade não tem gestão, por exemplo. Como é que antigamente tinha, hoje não tem, né? Então, ao contrário, era para o curso crescer, aumentar mais, ter mais uma grade mais forte e se estudar isso também, como eu vou gerenciar a minha empresa, né? Então, eu acho que abre clínicas maravilhosas, mas por falta de gestão elas fecham com pouco tempo também. Então não adianta só você gostar do que faz, mas sem saber como você vai organizar esse processo todo aí também. E a vida do empreendedor no Brasil e fora não é fácil. A gente mata um leão por dia, por semana, por mês para se manter em pé. Eu que fiz agora 15 anos de carreira, eu sei o que a gente faz, né? Tem mês que é muito bom, tem mês que já não é muito bom, tem mês que é ruim. Então a gente fica nessa gangorra, a gente nunca tem um fixo no final do mês, mas a gente tá aqui lutando, dando bem. Sazonalidade. E crescendo, né? Cada vez mais. Avaliar a sazonalidade. Uma pessoa me perguntou, poxa, tem meses que eu vou bem? Falei, avalia a sazonalidade do ano, compara com o período do ano anterior, porque essa sazonalidade, esse alto e baixo, ele vai existir. Sim. Porque você tem períodos do ano, por exemplo, janeiro. Muita gente vai viajar. Para mim é ótimo janeiro. Então, a tua clínica é aqui em São Paulo. Em São Paulo, então, janeiro. É ótimo. E aí você tem em alguns lugares que, por exemplo, no interior de São Paulo, o pessoal do interior viaja. O pessoal sai, vai para outros lugares. A sazonalidade é isso que tem que ser entendido. Ela vai variar de lugar para lugar, de público para público. Cidade para cidade. Meu público, e aí a gente tem disso muito claro. Eu tenho um público que é dos 35 aos 60, mas o nosso foco é dos 30 ali aos 45. Na época de verão, que vem de outubro até o carnaval, um público gay gigantesco, porque estão ali preocupados com verão, preocupados com Réveillon, Carnaval. E todo mundo deixa ali bem pro finalzinho. Entra o Carnaval, parou o Carnaval, o nosso público muda completamente. Vai para um público mais velho, mais maduro, que não gosta dessa loucura toda, que aí você olha a clínica e fala, nossa, é outra clínica. É outra energia, sabe, dentro do espaço. E entender isso é muito importante. Sim. Uma dica também que eu deixo para todo mundo que vai abrir um negócio, e eu vejo muita gente comprando franquia masculina. Entenda, não é você pegar o seu trabalho e colocar numa franquia e pegar aquele modelo pronto e gerir aquele modelo pronto. Cada público é um público. Eu tenho São Paulo, que é totalmente diferente do Rio. O gestor vai ter que avaliar por região. Não tem como. Acredito que Natal, né? Você vê? Isso. Imagino que seja completamente diferente. Sim. Completamente. E você, Igor, o que você diria para quem está começando, que quer investir, quer entrar na área, quer empreender na área da estética? Fala um pouquinho. O que você diria para esse profissional? Eu acho que o melhor conselho é se capacite, né? Estude. Quanto mais a gente estuda, mais a gente se diferencia no mercado. Eu posso tirar, sei lá, tudo de você, mas a gente não tira o conhecimento. Você só vai saber o que eu sei se eu falar, se eu abrir minha boca. Se eu não falar, você não vai saber. É uma coisa minha. Eu levo pro túmulo comigo o meu conhecimento. Então, assim, quanto mais você estuda, você se capacita, você consegue dialogar com médico, biomédico, dentista, com qualquer profissional, porque você tem conhecimento do que você fala e do que você faz. E você passa o quê? Segurança para o teu paciente, credibilidade, porque você sabe o que você está fazendo. Então, a primeira coisa eu acho que é estudar, é se capacitar. E eu acho que quanto mais você busca ter isso, mais você se diferencia. Tem gente que, sei lá, faz um cursinho assim e já quer entrar. E para de estudar. A estética eu digo que ela é avassaladora. Todo dia é uma máquina nova, um milagre novo, um produto novo. Então, a gente tem que estar em constante evolução, buscando estudo. Tipo, a toxina que eu faço em 2019 não é a que eu faço em 2025. Mudou tudo. Mudou a angulação de agulha, a reconstituição, pontos de aplicação. Então, eu vejo colegas aplicando toxina hoje como eu aplicava há 5 anos atrás, por exemplo. Então, a estética está em constante evolução. Então, nunca parar de estudar, nunca parar de buscar, de se aperfeiçoar. Eu sempre estou fazendo curso, sempre estou me atualizando. Além da minha clínica, eu tenho uma loja de cosméticos, eu tenho uma outra empresa, eu vendo produtos, e eu tenho um instituto, onde eu também ensino, formo profissionais. Então eu tenho 3 empresas, eu tenho uma clínica, a loja e um instituto. Então eu vendo produto, eu vendo serviço e eu formo novos profissionais também, tudo lá em Natal. E eu acho que é isso, o conhecimento.
Eu tento. Eu tento. Mas eu amo tanto o que eu faço que, assim, eu tô lá com prazer, com alegria de viver, feliz, porque acho que Deus me deu essa honra que eu vejo tanta gente que passa a vida inteira procurando o que fazer e não sabe, será que eu vou fazer isso, será que eu vou ser bom naquilo? E assim, eu sou muito grato porque eu me encontrei na estética, eu faço realmente é a minha vocação, tipo, assim, eu nasci pra fazer isso, entende? Então, eu acho que você gostar, porque muita gente entra pela grana, eu tenho vários colegas, vou ficar rico na estética. Nossa, eu ia falar e isso. entrou e ficou falido. Não e assim, faça, quantos médicos, quantos dentistas, quantos advogados mal sucedidos, porque o pai queria, porque seguiu a carreira da família, mas não tinha vocação, não tinha um dono, não sentia aquele arrepio quando fazia aquilo, sabe? Aquela luz assim, putz, vai aqui que o teu caminho é esse. Então eu acho que sentir isso, assim, de corpo e alma, que essa é a vocação, que você realmente quer fazer isso, você dá, sabe por quê? Porque o cliente sente quando você quer só o dinheiro dele, ou quando você realmente quer cuidar dele, quando você quer resolver o problema dele. Porque quando que você consegue crescer no mercado? Quando você resolve o problema dos outros. Então, qual é o teu problema? Vamos aqui que a gente vai resolver. Eu tenho essa solução, essa, e é assim que a gente vai fazer. Eu digo e sempre falo, o trabalho do biomédico, do médico, do esteticista, é um trabalho muito especial, porque eu falo, para você tocar no corpo de alguém, é de uma responsabilidade gigantesca. Sim. E eu falo para os meus profissionais, não façam por fazer, porque você enfiar uma agulha numa pessoa é de uma invasão, né, tão grande. Pessoal, quero agradecer, né? Estamos chegando no finalmente aí. Pessoal, hoje eu estive aqui com o Igor e com o Pedro. O Igor, Dr. Igor, biomédico, especialista aí em harmonização facial. Estive com o Pedro, que é o fundador aí, CEO da Estética para Homens. E agradeço muito aí o tempo de vocês, a presença de vocês aqui. Surgiram vários insights aqui, conversa muito boa. Se deixar, a gente fica o dia inteiro aí falando sobre só fica, né? Estética masculina. Vamos em frente. E eu vou aprender muito aqui. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, é uma honra estar aqui. E estamos aí. Quem precisar de algo, só perguntar. Deixa o arroba de vocês aí, fala aí. @Pedro Pitanga, Estética para Homens. Prazer, adorei a conversa, super gostosa, fluida. Ficaria também horas, que eu amo conversar sobre estética, então pra mim foi super gostoso. Meu Instagram é Igor Henrique _estética, tá? Repetindo, Igor Henrique, normal, IGOR, _estética. Quem quiser seguir lá pra conhecer um pouco da minha vida, da minha trajetória, dos meus resultados, dos cursos e tudo mais. Então, muito obrigado mais uma vez, foi uma honra. Bacana, eu que agradeço. Pessoal, até o próximo episódio então. Até mais.